Fala aí, galerinha do Foco na Vida em Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Segunda e última parte da nossa aula sobre modernismo em Portugal. Lembrando sempre, o foco aqui é ensino médio, tá? Não estou aprofundando assuntos, ok? Foco é o ensino médio, como é que esse autor principalmente aí pode aparecer em prova do Enem, como já apareceu, prova da UERJ, por aí vai. Beleza. Bom, o Fernando Pessoa é um autor muito famoso, não é? Um dos principais poetas do mundo, um homem de uma extrema inteligência, percebe-se pelos poemas, um homem que sabia de filosofia, astrologia, foi publicitário, foi tradutor, enfim, homem de uma bagagem cultural, uma intelectualidade, assim, assustadoras, né? E o Pessoa tem um diferencial que é bem interessante, que são os heterônimos. Bom, já vou falar sobre isso, claro. Aqui eu falo um pouquinho sobre ele, dos poemas que na época escandalizaram, né? As pessoas mais tradicionalistas, digamos assim, ou que queriam apenas se lembrar da Portugal gloriosa, né? E não olhar para frente. Eu falo um pouquinho aqui nesse trecho do livro dele, Mensagem, daqui a pouco eu vou falar realmente. E aqui que os críticos, né, quando descobriram a heteronímia dele, até hoje, né, estão pesquisando sobre, volta e meia surge aí um ou outro heterônimo, de como ele foi reconhecido como um brilhante escritor, o Fernando Pessoa. Pois bem, primeiro, o Fernando Pessoa, ele mesmo, ou o ortônimo, né, orto, correto, né, o correto nome, tá? Ele tem lá as características dele, certo? Que características são essas? Bem a grosso modo, tá? Bem resumindo aqui. Primeiro, um poeta lírico, ou seja, um poeta que falava da sua emoção, dos seus sentimentos, das suas angústias, medos, desesperos, frustrações, enfim. E também, uma outra vertente aí do ortônimo é o nacionalismo. Então ele vai resgatar esse Portugal glorioso, certo? Inclusive no livro Mensagem, agora sim eu vou falar um pouquinho, no livro Mensagem você tem um pouco disso tudo que eu falei. Você tem um retorno a Os Lusíadas, né, do Luís Vaz de Camões, que, lembrando, é uma obra épica que valoriza o povo português. O Pessoa ele vai chegar inclusive a usar palavras do modo como o Camões usou, então há uma conexão total, uma espécie de paráfrase, eu diria. Mas também vai ter poemas ali, né, criticando problemas de Portugal, e poemas também falando muito da emotividade desse eu lírico. Tá? Coloquei um poema muito famoso quando se fala em Fernando Pessoa, Autopsicografia. Olha o título, 3 palavras aí, né? Auto, próprio, psico, psique, mente, alma, né? Essência, entenda assim, e grafia, registro, escrita. Então, uma escrita, uma auto-escrita da minha mente, da minha ideia, da minha essência. Né? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Perceba, uma análise aqui bem rápida. Porque o poeta é um fingidor. Ó, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que realmente sente. Quer dizer, o poeta ele tem seus sentimentos, óbvio, mas quando ele coloca isso em forma de poesia, é um fingimento, porque já não é aquela dor original. É uma dor que está sendo representada. Tudo bem até aí? Ele pega essa dor que está sendo representada e oferece para o leitor. Por isso que fala, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. E assim as coisas vão prosseguindo, e é assim que a arte funciona. Tá bom? Vamos lá agora. Heterônimos. Hétero, diferente. Então, nomes diferentes. O que acontece? O Fernando Pessoa ele criou mais de 127 heterônimos. Mas 3 ficaram bem famosos. O Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. O que é um heterônimo? O Fernando Pessoa ele criou poetas com nome, sobrenome,
com estilos diferenciados, com data de nascimento e de morte. Alguns não conseguiram ter data de morte porque, na verdade, eram ele mesmo, né? E ele morreu, não teve como registrar. Enfim, esses poetas se escreviam, eles conversavam. Você fala, peraí, não entendi. Então esses poetas não existiram? Não. O Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares e tantos outros, eles são criações do Fernando Pessoa. O que, aliás, tem muito a ver com a vida do Fernando Pessoa. Ele sempre foi muito solitário, muito. E desde de criança ele criava ali os personagens, enfim. Alguns até falam assim, mas isso não era uma esquizofrenia? Não, eu acho que aí é você também analisar por um prisma equivocado, né? Eu creio no seguinte, havia tanta coisa para absorver naquela época, naquele contexto histórico, e o Pessoa, né, estudou filosofia, que, na minha visão, essa foi uma forma dele acabar se desdobrando, né? Acabar se multiplicando. Tá? Acompanhe aí comigo. A propósito, heteronímia não é pseudonímia. O que eu quis dizer com essa frase? Os poetas árcades, aqui no Brasil, por exemplo, eles faziam poemas e, ao final, eles colocavam um nome falso, certo? Dirceu, Glauceste Satúrnio. Mas aquele pseudônimo, pseudo-falso, aquele pseudônimo tinha sempre as mesmas características, concorda? Aqui não. Quando eu leio um poema, eu percebo que é Alberto Caeiro. Se eu leio um outro poema, eu já identifico que é o Álvaro de Campos. O Ricardo Reis tinha outras características. O Fernando Pessoa ortônimo tinha outras características. O Bernardo Soares tinha outras características. E por aí vai. Só que todos eles, na verdade, eram o Fernando Pessoa. Tudo bem? Hétero, diferente, ok? Então, cada poeta desse criado pelo Pessoa tinha suas próprias características, tinha o seu estilo literário. Então, um poema, repito, do ortônimo do Fernando Pessoa era diferente de um poeta do Ricardo Reis. Só que o Ricardo Reis, na verdade, foi uma criação do Fernando Pessoa, como se fosse um personagem, ok? Bom, eu começo aí destacando o Alberto Caeiro, que era um homem que vivia no campo, né, tinha uma vida bem tranquila, era um homem que não tinha estudos, né, de faculdade e tal, era o mestre dos outros poetas, inclusive do ortônimo do Fernando Pessoa. O Alberto Caeiro era o mestre, e o Alberto Caeiro, a poesia dele vai se prender ao sensacionismo, que eu já comentei na primeira parte da aula. Qual é a ideia? Que o mais importante na vida não é você racionalizar, pensar, rotular, e sim sentir. Por isso que eu botei uma frase dele, né? Pensar é estar doente dos olhos. Ou seja, só vale aquilo que eu realmente consigo sentir. Olha, botei aqui, ó. Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa a 16 de abril de 89. Órfão de pai e mãe e tal. Isso aqui foi inventado pelo Fernando Pessoa, tudo bem? Ele inclusive fez o mapa astral dos heterônimos, tá? Tudo inventado pelo Pessoa, tá? Bom, isso que eu falei, até faço uma conexão com a filosofia zen budista, né? Me lembrei agora de uma frase que o Aikido, a arte marcial que eu pratico, é o zen em movimento. A ideia é essa mesmo, né? Só vale o que você tem como experiência das coisas, né? Acompanhe um poema para você entender melhor. Esse poema, aliás, nossa, muito famoso, já apareceu em várias provas de vestibular. Botei um fragmento só porque ele é muito extenso, tá? O guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Olha o que o eu lírico fala pra gente. Eu não estou preocupado em racionalizar as coisas. Eu quero sentir. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Então aqui é uma sinestesia, né? Uma mistura dos sentidos. Pensar uma flor é ver e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Ou seja, por exemplo, não adianta eu fazer vários poemas falando de uma, sei lá, fruta do conde,
se você nunca viu uma fruta do conde. Você pode até imaginar como é, tudo bem? Você só vai saber o que é realmente se você pegar a fruta, se você, né, cheirar, comer. Aí, isso aqui é fruta. Aí você tem uma total absorção daquilo, tudo bem? Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Lindíssimo, né? Então, está aqui essa ideia do sensacionismo. Ó, essa é a realidade que eu consigo absorver, porque é tudo que eu sinto. Não estou racionalizando, estou sentindo, tá? O Álvaro de Campos é mais um heterônimo bem famoso do Fernando Pessoa. Esse aqui eu já tenho um outro contexto, né? Já nasci em outro lugar, enfim, estudou engenharia naval. Poeta futurista, então vai falar da máquina, do progresso, essa coisa toda. Sente-se inadaptado ao mundo, vive marginalizado, sendo uma personalidade do não. Então a poesia dele é bem impactante e de um profundo niilismo, né? Uma destruição de tudo. Eu vim do nada e vou para o nada. Nada está bom. Coloquei um exemplo que tem inclusive na minha aula de vanguarda europeia, que é Ode Triunfal. Lembrando, galera, só um fragmentinho, né, um pedacinho, que Ode é um texto feito para homenagear alguém ou alguma coisa, tá? A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. O que ele quis dizer aqui? A beleza disto é o que? A máquina, que era desconhecida dos antigos, dos gregos antigos, por exemplo. É como quem dissesse, a minha época tem algo que a época antiga não teve. Então eu sou um privilegiado. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Então esse poema ele vai fazer aí um elogio à máquina, tá? Esse era o Álvaro de Campos, né? Um homem ligado à máquina, ao progresso. Tabacaria é um poema muito famoso dele, também botei só um pedacinho aí. Olha que animador, hein? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. É para você botar no teto, né? Acordou, olhou essa frase, olha aí, tá pronto pro dia, hein? A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Pelo menos isso, não é mesmo? Coloquei mais um fragmento, que são todos poemas muito extensos, do Lisboa Revisitada, né? Para você pegar bem o espírito aí do Álvaro de Campos e nós partirmos para o último heterônimo. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me apregou em sistemas completos, não me enfileire em conquistas das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Não me massem, não me chateiem, né? Por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Deixem-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tardo o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Perceba quantos pontos de exclamação, né? Que demonstra aí essa atitude emotiva de rebeldia, né? De agressividade do eu lírico, tá? E aí depois, claro, que ele fala de Lisboa, né? Daí o título do poema, que eu cortei aqui para não ficar muito extenso. O último heterônimo que eu queria destacar para vocês é o Ricardo Reis. O Ricardo Reis ele vai retomar aquela cultura do parnasianismo, certo? Então uma poesia muito certinha, muito equilibrada, muito preocupada com a métrica, com a rima, ok? E também ele possui uma pegada Arcade. O arcadismo, lembrando, trabalhava uma ideia de uma vida tranquila, uma vida simples, né, no campo.
E os Árcades também vão retomar a cultura grega. Tá? Então está tudo se encaixando. Botei um fragmento de uma obra muito famosa também. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos seu curso e aprendamos que a vida passa. Não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Amemos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias, mas que mais vale estarmos sentados ao pé um do outro, ouvindo correr o rio e vendo. Tranquilo até aí, pessoal? Repito, esses poetas que eu apresentei agora não existiram, tá? Foram criações do Fernando Pessoa. Para finalizarmos, vamos ver a permanência da escola literária, ou seja, como é que nós identificamos esse modernismo até os dias de hoje. Começando, como eu sempre faço, pela música. Veja, eu não separei exatamente algo assim diretamente relacionado a esse modernismo ou ao Fernando Pessoa em si. O que eu separei aqui pra gente, separei uma música só e um filme, foi baseado na figura do Orfeu, né, que tão importante foi para o primeiro momento modernista português. Então, o Vinícius de Moraes tem uma música que é Orfeu da Conceição, que depois foi organizado em forma de peça de teatro e influência também para um filme, mas aí mudou um pouquinho o título só, tá? Então aqui eu boto essa música do Vinícius de Moraes. O Vinícius, lembrando, foi autor modernista de segunda fase, né? Obviamente aqui há várias referências a esse amor entre Orfeu e Eurídice, ok? E aqui, ó, o filme, né, com Tony Garrido, enfim. Olha lá, Orfeu. Só que eles, o que eles fizeram? Pegaram a lenda grega e deram uma repaginada, né? Deram uma contextualizada, digamos assim. O que ficou diferente? Ó, trata-se de uma história romântica sobre o amor impossível de Orfeu, um compositor de escola de samba, e a jovem e bela Eurídice. O amor entre eles é puro e verdadeiro, mas é impedido de acontecer por Lucinho, chefe do tráfico local, obcecado pela jovem, que perseguirá o casal. O Lucinho é que faz o papel do sátiro, né, na história original, e a história se passa aqui no Rio de Janeiro, ok? Aqui é a bibliografia que eu usei e estou finalizando então a nossa aula, certo? Repito, foi uma passagem rápida aí pelo assunto, é um assunto que merece, né, um aprofundamento, mais ou menos aí para o Enem, para a UERJ, eu espero que eu tenha te ajudado e, claro, futuramente vamos fazer exercícios para fortalecer esse nosso aprendizado, beleza? Espero que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!